Rádio Justiça apresenta Revista Justiça, com Pedro Beltrão. 8h03 em Brasília. Hoje é dia 5 de maio de 2015, terça-feira. Muito bom dia! Estamos juntos em 104,7 FM, a Rádio Justiça, hoje completando 11 anos de vida. Parabéns à nossa Rádio Justiça FM, 104,7 em Brasília, via satélite para todo o Brasil e na internet para o mundo. Acesse o nosso site, é o radiojustiça.jus.br. E vamos aos destaques do programa. Revista Justiça. Terça-feira nós temos o quadro Direito Penal. Revista Justiça destaca o princípio do indúbio pro réu. Para comentar o assunto, participa conosco o Dr. Auri Lopes Júnior, que é doutor em Direito Processual Penal, advogado e professor. O programa também traz entrevista com o Dr. Alfredo Onsi, que é defensor público no Ceará, para comentar sobre uma decisão que garante à criança o direito de ter o nome de duas mães na certidão de nascimento. Estamos de volta no programa Revista Justiça, Rádio Justiça FM em Brasília, via satélite para todo o Brasil e na internet para o mundo. Acesse o nosso site, é o radiojustiça.jus.br. A gente vai falar sobre uma decisão bem interessante, um caso de multiparentalidade. Uma criança teve o direito de ter o nome de duas mães na certidão de nascimento e a gente vai conversar agora sobre este assunto com o defensor público no Ceará, é o Dr. Alfredo Onsi. Dr. Alfredo, seja bem-vindo à Rádio Justiça, bom dia. Bom dia. Agradeço a atenção em participar ao vivo com a gente no programa Revista Justiça. A gente fala agora sobre essa decisão, né? A juíza que decidiu esse caso declarou a adoção de uma menina, mantendo a filiação materna original, né? E dessa forma a criança, por ser adotada, teve o direito de ter dupla maternidade, a da mãe biológica, já falecida, e da mãe afetiva. Explica pra gente por que desta decisão, doutor Alfredo. Esse caso ele envolvia a adoção de uma criança de 11 anos, que após o falecimento da sua mãe biológica passou a ser cuidada por um casal. E já há 4 anos esse casal tinha a posse dessa criança e desejava regularizar através do Instituto da Adoção. Só que essa criança ela vivia um conflito emocional interno muito grande. E ao ser indagado pela juíza, né, se tinha concordância com esse pedido dos pais adotivos, ela declarou que, apesar de gostar muito da sua mãe adotiva, ainda conservava bem viva na memória a lembrança da mãe biológica. E não desejava que o nome da sua mãe biológica saísse da sua certidão de nascimento. Então, no caso, a Defensoria Pública, que assistiu os interesses dessa família, requereu à magistrada do caso que reconhecesse, nesse processo especificamente, a multiparentalidade, permitindo que o nome do casal adotante passasse a constar da certidão de nascimento, mas mantivesse o nome da mãe biológica. Bem interessante essa decisão, e eu falo interessante porque nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente o artigo 41, né, que diz que a adoção atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com seus pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Então, quer dizer, como há o desligamento desse vínculo com os pais e parentes, parecia que, a partir da adoção, se quebraria esse vínculo e ficaria apenas o nome do casal, mas restou mantido o nome da mãe biológica. Verdade. Essa decisão, de fato, ela vem bem ao encontro do que determina a doutrina da melhor proteção, né, do direito integral, do melhor interesse da criança, preservando assim também o vínculo biológico com a mãe já falecida. E por restar esse vínculo biológico, né, com a mãe falecida, embora exista também essa parte agora do vínculo socioafetivo com o casal que acabou adotando, né, essa criança, como é que fica a situação sucessória, doutor Alfredo? Porque constando o nome da mãe biológica já falecida, existe a possibilidade de essa menor, essa criança, também receber bens da herança dessa mãe falecida?
Com certeza, o vínculo legal foi mantido, foi criado um novo com a família do casal adotante e ela passa então a conservar os direitos hereditários que possuía da família biológica e a agregar também os direitos hereditários da família do casal adotante. Então passou a ter no seu registro o nome de um pai, de duas mães e com certeza também dos avós maternos das duas mães. Bem interessante, uma decisão diferente que a gente destaca aqui aos ouvintes da Rádio Justiça. Nesse caso, o próprio juiz, né, da Vara da Infância e da Juventude, que nesse caso foi a juíza, a doutora Alda, que decidiu que ela é titular da 3ª Vara da Infância e Juventude. A própria juíza da Vara da Infância e Juventude determina que haja esse registro na certidão ou tem que se entrar com ação para se modificar o registro da criança? Não, isso é uma consequência da sentença. Na sentença que foi prolatada pela magistrada, ela já determinou que esse registro seja efetivado. Pois é, interessante, e até porque, né, esse vínculo familiar que a gente demonstra que aos ouvintes da Rádio Justiça, depois do falecimento da mãe biológica, a criança ficou com esse casal e forma-se daí um vínculo afetivo e também teve a adoção. Então acabou constando, né, o nome das duas mães, a mãe já falecida e a mãe afetiva, e também o nome do pai afetivo. Então, os nomes dos três constam na certidão de nascimento da criança. Exato. A Justiça, com isso, ela reconhece que o aspecto biológico não é mais somente o único critério a ser observado na definição dos vínculos familiares. Isso é importante porque a Lei dos Registros Públicos ele não previa essa dupla filiação, mas também não proíbe. Então, na verdade, é uma interpretação sistêmica conjunta que envolve a Lei de Registros Públicos com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança estabelecido no ECA e também na própria Constituição Federal. E nós queremos agradecer o Dr. Alfredo Ronce, que teve toda a atenção em participar ao vivo com a gente aqui na Rádio Justiça. O Dr. Alfredo é defensor público no Ceará e veio para explicar, exatamente atuou nesse caso e veio para explicar essa decisão que é da juíza titular da 3ª Vara da Infância e Juventude de Fortaleza. Dr. Alfredo, muito obrigado pela participação com a gente na Rádio Justiça e por todas as explicações trazidas aos nossos ouvintes. De nada, estamos sempre à disposição. Bom dia. Um bom dia. São 8h48. Você está ao nosso lado aqui no programa Revista Justiça, é a Rádio Justiça FM 104,7 em Brasília, via satélite para todo o Brasil e na internet para o mundo. Acesse o nosso site, é o radiojustiça.jus.br. Agora em Brasília, 8h49.